Recentemente eu estava acompanhando algumas reações virtuais em torno do assunto que envolve a proibição que a França recentemente promulgou com relação ao hijab e também a abaya, né, que é aquela túnica que as mulheres muçulmanas utilizam. E aí as pessoas, né, vão sempre comentar ali na internet e usar muitos argumentos que são populares, como por exemplo, se você não está gostando das leis desse país ou se você não está gostando de viver na França, volte para onde você veio, porque em país tal, 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 existem lei tal, 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 e que também impõe investimento. Então você deveria voltar para esses países. E por que esse tipo de argumentação, quando se refere ao Islã e a muçulmanos, não faz sentido algum? Primeiramente, Islã, o islamismo, ser muçulmano, não é uma identidade nacional, é uma identidade religiosa. Eu não posso dizer para todo católico que eu encontro pelas ruas do Brasil, se você não gosta das leis do Brasil, volte para o Vaticano, que é, digamos assim, o único estado, apesar de ser uma cidade tecnicamente católica do mundo, né? Porque a pessoa nasceu no Brasil, o cristianismo foi difundido aqui no Brasil num processo histórico da colonização, a vinda dos portugueses, e as pessoas que elas seguem o catolicismo do Brasil contemporâneo, elas não são cidadãos expatriados de um estado católico a milhares de quilômetros de distância. E da mesma forma, eu sou um muçulmano, vivo no Brasil, por exemplo, e eu não sou natural ou descendente de algum povo que veio para cá e impôs o Islã aqui ou está praticando o Islã aqui, etc. Eu sou um brasileiro que sigo uma religião que é diferente de uma identidade nacional. As pessoas geralmente costumam confundir nacionalismo com identidade religiosa. E aí a gente tem um outro problema também, que é basicamente o seguinte: mandar as pessoas voltarem para de onde elas vieram, porque tecnicamente aquelas pessoas não pertencem ali. Desde o início do século XX, você tem levas de imigração de muçulmanos que vão, né, viver ali na Europa e outros países europeus. Esses muçulmanos não foram para lá com espadas, navios, canhões, diferente dos europeus que foram para os seus países assim. Aqueles muçulmanos do século XX, né, naquele período de colonização, eles migravam primeiro a convite de suas metrópoles coloniais, porque precisavam de mão de obra barata para reconstruir os países após as grandes guerras, e segundo, por afinidades culturais, porque literalmente aquele país, né, da Europa governava o seu país indiretamente. Então você tinha um fluxo de imigração, basicamente pelos mesmos motivos que a maior comunidade de imigrantes em Portugal é brasileira, porque somos descendentes de portugueses aqui no Brasil e, digamos, somos uma ex-colônia. Então você tem esse fluxo migratório. Então quando essas pessoas elas estabelecem ali na França, elas são franceses, elas são filhos de pessoas que estabeleceram na França, netos de pessoas que estabeleceram na França, pessoas que estão vivendo há gerações, não só na França, como em outros países europeus. Então quando você impõe uma legislação para unificação cultural, isso é só perseguição à liberdade religiosa, porque você não está, de modo algum, atingindo uma outra nação estrangeira. Você tem mais de 50 mil países muçulmanos do mundo. Então, quando você vai impor uma legislação à sua população local e você diz, porque tal país está agindo isso, você entra naquela mesma coisa. O católico no Brasil ele tem que ser julgado de acordo com o que, sei lá, o Vaticano aplica, sendo um cidadão brasileiro. E no Islã isso faz menos sentido ainda, porque a religião islâmica não é centralizada. Então não importa, sei lá, o que a Arábia Saudita estabelece como lei para um muçulmano que é da Índia, do Paquistão, da China ou da Bósnia. Não faz sentido dizer que pessoas que são de uma minoria religiosa no país devem ser tratadas de acordo com um outro país que segue uma outra interpretação religiosa da mesma religião, numa outra identidade nacional, aplica como lei dentro do seu próprio território. Então, você não pode mandar os muçulmanos voltarem, a não ser os que chegaram como imigrantes ou refugiados de guerra recentemente, nos últimos 10 anos, e também não pode julgar pessoas de um determinado país pelas leis de outro país, por, em tese, terem a mesma filiação religiosa, com muitos aspas. E aí, geralmente, as pessoas falam, mas lá em tais países você tem tal e tal regra, tá? Mas o que isso representa para mim que vivo aqui? Imagina, eu sou um muçulmano brasileiro e amanhã eles dizem, todo mundo que é muçulmano aqui no Brasil vai ter que raspar a barba. A barba é proibido no nosso país. Aí eu vou falar, mas isso fere vários direitos humanos, liberdade religiosa, laicidade, etc. Aí a pessoa vai dizer, mas sei lá, no Afeganistão você tem uma lei e tal, tal assim. Tá, mas eu não sou um afegão, eu não concordo com as leis do Afeganistão, a interpretação religiosa do Afeganistão ou do Talibã, etc. O que é que isso tem a ver comigo, com a minha vivência dentro do meu próprio país? Enfim, as pessoas geralmente fazem essas confusões entre identidade nacional e religiosa, mas quando tudo que querem é impor sua visão de mundo, extremamente preconceituosa, extremamente racista às vezes, de unificação social, e travestem isso como um apelo à liberdade ou um apelo à pureza nacional, de dizer voltem para o seu país, ou em outro país é assim. Então pessoas que em tese têm algumas ligações de mesma filiação religiosa com aquele país devem ser tratados da mesma forma. Isso não faz sentido do ponto de vista do direito, isso não faz sentido de nenhum ponto de vista, é simplesmente justificativa para discriminação e preconceito, como você tem
aí pelo mundo. E é basicamente isso. Assalamu alaikum, até o próximo vídeo.